Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, gente, nesse momento nós vamos tratar do terceiro capítulo, tá? Em função dessa pandemia, né, que o Covid está nos obrigando a esse isolamento social, a faculdade ela teve que se adequar a esse momento, tá? E foi orientada a nós, aos professores, que trabalhássemos de forma remota. Então, nós vamos conversar um pouco, eu vou em seguida postar o link dessa gravação e aí nós vamos conversando, tirando as dúvidas através do fórum, no chat, e-mail, WhatsApp. Então fiquem à vontade para trabalharmos dessa forma, tá? E isso é pontual, a faculdade ela vai restabelecendo os cronogramas de acordo com as orientações, né? Óbvio, da Secretaria Municipal, Estadual e do próprio Ministério, tá? Então, para hoje nós vamos trabalhar a demanda da concepção da pesquisa, tá? Então, para conversarmos esse assunto de hoje, requer alguns conceitos e algumas demandas já trabalhadas. No primeiro momento, né, nós trabalhamos os conceitos introdutórios relacionados à pesquisa de mercado, e aí esses assuntos foram amplamente discutidos, né, o conceito de mercado, o conceito de marketing, aplicação e aí dentre várias outras ações. Evoluímos e trabalhamos de forma exaustiva as demandas dos problemas de mercado, né, da implantação, da forma de contratação e da necessidade de que nós, gestores, né, e especialistas em pesquisa, possamos trabalhar a demanda de desvencilhar esse problema junto com os contratantes, empresários, empresas de consultoria, pesquisas, enfim, tendo em vista o que foi já delimitado em sala de aula e amplamente discutido, que muitas vezes o contratante ele não sabe nem o que é que ele precisa ou vai contratar os especialistas, mas ele não sabe qual que é o problema real que está ali afligindo o seu negócio, né, o seu ambiente de trabalho, enfim. E aí dentro dessa demanda, qual que é a preocupação nossa, né, na academia e também na vida profissional? É fazer com que essa empresa ela tenha o discernimento que o nosso trabalho ele pode ser aplicado de um lado para a delimitação do problema, né, ou identificação do problema, ou em outra perspectiva na condução e na solução dessa demanda desse problema. Então, fica aí esse resgate relacionado ao problema antes de chegarmos aqui à concepção da pesquisa, tá? E qual que é, gente, a trilha ou esboço ou caminho que nós vamos percorrer nesse terceiro capítulo? A estrutura do capítulo ela pede que nós trabalhemos algumas demandas relacionadas à concepção. Então, entendam, fizemos sólido um terreno e agora nós vamos passar a ver com mais concretude, tá? A pesquisa a partir de agora ela vai se concretizar dentro dessa demanda, tá bem? Então, fiquem à vontade para mandar os questionamentos no WhatsApp, no e-mail, e aí a partir de agora nós vamos trabalhar o que nós entendemos por concepção da pesquisa, tá? Qualquer dúvida, manda lá os questionamentos no próprio link do YouTube, já que esse material estará postado. Então dá lá um okzinho, gostei e tal, e aí as dúvidas vocês vão mandando no material, chat ou onde vocês acharem mais conveniente para vocês, tá? Um outro apelo que eu faço é que vocês acionem os colegas, né? Divulguem o vídeo, porque esse material ele também vai ser material da prova, tá? Então, material dado é material cobrado. Vamos aqui ao trabalho do capítulo. E aí, gente, a primeira orientação que eu tenho que trazer aqui é o quê? Que a concepção da pesquisa, ela é como eu falei há pouco, uma estruturação do material do trabalho, tá? E aí nós vamos sair do escopo da mente, nós, em sala de aula, a gente vai pensar nessa estrutura e agora é hora de nós pensarmos na concepção. E pensar na concepção, que é o trabalho desse capítulo, vem com uma necessidade de que nós tenhamos a sensibilidade que a partir de agora nós vamos estruturar. Então, conceber a pesquisa dentro desse plano vem no sentido de fazer com que nós estruturemos essa dinâmica, tá? Essa pesquisa. E aí, gente, o autor, ele nos
obriga a pensar nessa demanda em dois escopos, tá? Em duas demandas que aqui são necessárias que a gente trabalhe nessa demanda. Então, o autor ele vai nos orientar nesse momento para, um lado, classificar minha pesquisa como pesquisa exploratória, tá? Que a grande maioria do nosso cenário ela vai estar relacionada a essas pesquisas do tipo exploratória, e de outro lado, ele vai nos orientar que nós tenhamos aqui o oposto da exploratória, que é uma pesquisa conclusiva, tá? E aqui o autor, lá no slide 7, ele vai exatamente nos explicar e nos conduzir para essas demandas e para essas características, tá? Então, o primeiro entendimento e aí a primeira separação estrutural da nossa pesquisa é orientar ao contratante ou ao mercado ou ao mundo acadêmico, enfim, a quem nós formos depositar e entregar o nosso relatório, de qual pesquisa a gente está trabalhando. É uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa conclusiva? E aí eu vou falar isso mais à frente, mas já fica aqui a orientação, gente, de que a pesquisa exploratória ela vem no sentido de apresentar, de conhecer, de relatar os fatos, tá? E aí ela acaba sendo, como o autor diz, uma pesquisa mais flexível, uma pesquisa mais versátil, tá? Então, fiquem com isso. Já por outro lado, na pesquisa conclusiva, nós temos que entender que nós vamos, como eu já falei várias vezes em sala de aula, testar as hipóteses. A gente vai realmente validar ou refutar as hipóteses traçadas, chegando, é óbvio, como o próprio nome diz, a uma conclusão, tá? E aí, dentro dessa perspectiva dessa classificação, nós temos que entender que há aqui uma necessidade de entender que a exploratória ela vem com esse viés, com esse detalhamento, e a conclusiva ela vai ter algumas subdivisões que eu passo, tá, a falar para vocês a partir de agora. Então, a pesquisa conclusiva, ela vem no sentido de uma pesquisa conclusiva descritiva, onde os fenômenos eles são descritos, tá, de forma ponderada, de forma explorada, de forma bem trabalhada, ou se eu vou trabalhar, gente, com uma pesquisa causal, onde na pesquisa conclusiva causal, eu obrigatoriamente vou ter uma relação de causa e efeito. E aí os materiais eles vão trazer alguns exemplos que, em função do tempo, não dá para a gente aprofundar nisso, tá? Mas aí, grosso modo, o que é que a gente tem? A descrição dos fenômenos, isso dentro do escopo, tá, da pesquisa conclusiva, ou a demanda da pesquisa causal. Então, temos que orientar ao contratante de como vai ser essa pesquisa. E aí, uma outra classificação e uma outra demanda que eu preciso trazer aqui para a gente é a questão de que a pesquisa descritiva ela vai precisar, gente, ainda ser orientada aos contratantes de que eu posso ter uma concepção transversal ou uma concepção longitudinal. Tá? Então, mais à frente eu vou falar um pouco disso. Aliás, vamos deixar para falar disso mais na frente, né? E aí, ainda dentro dessa descritiva, que eu tenho que classificar em transversal e longitudinal, na transversal eu tenho uma transversal simples e uma transversal múltipla, tá? Que os conceitos a gente vai trabalhar mais à frente. E aí, reforçando a demanda dessas pesquisas, gente, quais são as diferenças, tá? De uma exploratória para uma pesquisa conclusiva. Na exploratória, conforme eu já trouxe há pouco, gente, nós vamos ter o conhecimento dos fenômenos. Então, ela vai trazer uma ambiência, e aí entendam que a nossa pesquisa ela tem que estar toda, como a gente fala, toda desenhada, toda amarrada. Hipótese, justificativa e os objetivos. Então, os objetivos, inclusive específicos dessa pesquisa exploratória, vai vir no sentido de apresentar, de conhecer, de contextualizar. Entendam isso e atentem para essa demanda, tá? Por outro lado, a pesquisa conclusiva, ela vem testar hipóteses, tá? Então, entendam que o oposto, o que não é exploratório, ele vem no sentido de obrigatoriamente testar hipóteses. E aí, dentro dessa dinâmica, as hipóteses é aquilo que a gente já trabalha em sala de aula, no sentido de afirmar de forma antecipada o fenômeno,
de forma que a pesquisa ela vá ou validar ou refutar as nossas hipóteses, tá? Então, as primeiras características relacionadas ao objetivo é essa. De forma geral, de uma característica mais ampla, né? O que é que nós temos com relação às características? De que a pesquisa exploratória, ela vem no sentido, gente, de forma mais ampla, tá? Enquanto a conclusiva, ela vem no sentido de mais estrita, os elementos, né, estão todos definidos, e aí, quando eu falo de conclusiva, eu obrigatoriamente me remito à estrutura de que nós conversávamos em sala de aula, tá? Então, me parece que a maioria dos trabalhos, em função da estrutura das pesquisas que foram encomendadas pelas empresas, né, o que estão sendo hipoteticamente criadas pensando nos problemas organizacionais, elas caminham mais para essa demanda da pesquisa conclusiva, tá? Com relação às constatações, gente, os resultados da pesquisa exploratória, eles serão, de acordo com a demanda dos autores, e aqui me vem à mente a questão com relação aos resultados, né, no sentido de apresentação, de contextualizar, e aí de investigar, enquanto lá na pesquisa conclusiva, o que é que a gente tem? Uma conclusão para essa demanda, tá? Então, a diferença quanto aos resultados é essa. E aí eu já caminho para uma outra orientação de que a pesquisa exploratória, ela obrigatoriamente, ou quase 100%, ela vai precisar, gente, de uma pesquisa complementar. Então, entendam, em função da exploratória, vir no sentido de mais superficial, sem uma estrutura, né, amarrada a isso, eu preciso ainda, para complementar essa pesquisa exploratória, o pesquisador, nós precisamos entender que, possivelmente, em função dos resultados que não são conclusivos, eu preciso refazer uma pesquisa para concluir isso, tá? Então, fiquem com isso em mente, e aí quando eu falo isso para vocês, eu lembro de uma aula que foi dada através do Zoom, e o Osete, salvo engano, perguntou sobre... professor, então, toda pesquisa é mais fácil, então, trabalhar a pesquisa sob o cunho exploratório, porque me parece que elas são mais qualitativas. E aí, é verdade que a pesquisa exploratória ela vem com viés qualitativos, tem uma estrutura mais robusta, tá? No sentido de concepção, enquanto a conclusiva ela é mais amarrada, ela é mais estruturada, ela é mais reforçada nessas bases estruturais, né? E aí, dentro dessa demanda, eu poderia também associar isso às demandas quantitativas. Ocorre que trabalhar a qualitativa não quer dizer que ela seja mais fácil, tá? Porque no qualitativo, exatamente por não ter essa demanda estrutural e essas amarras, nós, pesquisadores, precisamos entender que eu preciso ter eu não vou nem chamar de bagagem, mas uma capacidade organizativa maior do que a média, digamos assim. Por quê? Porque como eu não tenho essa estrutura pré-definida, essas amarras da conclusiva, eu fico mais fácil de desviar do trilho, tá? Então, atentem para essa demanda. E aí, dentro dessas perspectivas, se eu for falar de pesquisas básicas, né, é possível a gente tratar ainda da pesquisa exploratória, da descritiva e da causal, que são as três tipologias, deixando claro que a descritiva e a causal ela está dentro de uma classificação de uma pesquisa conclusiva, tá? Enquanto a exploratória ela é um outro tipo que ela caminha aqui sozinho dentro dessa demanda, tá? E aí, gente, Adriano, quando é que eu vou utilizar uma pesquisa exploratória, tá? É possível dizer, ou reafirmar, né, conforme a gente já vem conversando nesses poucos minutos, que a pesquisa exploratória, gente, ela vai vir no sentido de eu vou utilizá-la quando eu vou precisar, de acordo com os objetivos da pesquisa, simplesmente identificar os casos, explorar os fenômenos, trabalhar a demanda de uma identificação simples, tá? E aí eu preciso ainda tratar de que a pesquisa exploratória ela vai ser usada quando eu puder ou quando eu tiver a oportunidade de explorar esses dados através de uma pesquisa conclusiva de forma posterior. Tá? Então, entendam isso. A pesquisa exploratória ela vai ser conduzida através do quê? De entrevista com
com especialistas, eu vou tratar a pesquisa exploratória quando eu for fazer testagem, no sentido de projeto piloto, ou seja, eu vou ter a oportunidade de trabalhar a pesquisa exploratória dentro quando puder ser trabalhar essas demandas, tá? Onde eu não preciso concluir algo, eu vou simplesmente apresentar, contextualizar os fenômenos. Por outro lado, explorando já que a descritiva, né, que é uma típica da conclusiva, quando eu for trabalhar, gente, dentro de um grupo, elementos descritivos de determinadas categorias. Por exemplo, eu tenho uma aluna que, não lembro agora o nome dela, que a proposta dela é trabalhar as demandas relacionadas ao outlet, né, ao nosso comércio aqui de Caucaia. E aí lá me parece que ela vai precisar categorizar o grupo de clientes ou o grupo de lojas. Então, nesse caso aqui, a gente já vem para uma pesquisa conclusiva de forma descritiva, tá? Onde eu vou precisar ainda, dentro das características da descritiva, estimar de forma percentual, eu vou precisar trabalhar algumas demandas, né, algumas categorias relacionadas a isso para chegar a essa descrição do grupo, tá? Essa caracterização do grupo. E aí, dentro dessa demanda, a pesquisa descritiva ela vai ser trabalhada dentro de categorias secundárias, tá? Que aí o autor mais à frente ele não vai tratar nesse capítulo, mas no seguinte, mas eu já antecipo aqui, de que dados secundários, gente, devem ser entendidos quando eu vou fazer uso de pesquisas já realizadas ou de materiais já publicados, tá? Ou seja, na pesquisa, na utilização de dados secundários, os dados já estão ali, disponíveis em alguma base, em algum artigo, em algum livro. E aí, dados primários são aqueles em que eu preciso levantar os dados, eu preciso fazer algum trabalho, mas eu não tenho esses dados. E aí me vem à mente agora um trabalho que a gente está fazendo nos hospitais em que eu trabalho, que é a determinação do nível de ansiedade dos profissionais, tá? Nesse ambiente de Covid, a gente está percebendo uma preocupação, um nível de estresse maior, muitos conflitos organizacionais, e aí nós poderíamos conduzir essa pesquisa através de dados secundários. Ocorre que no grupo de discussão interno, né, eu junto com o serviço de psicologia, a gerência, o que é que a gente pensou? Ora, se nós formos trabalhar os dados secundários, então eu vou correr o risco de não ter a fidelidade da real situação do nível de ansiedade dos nossos profissionais. Tá? Então, dentro dessa demanda, nós optamos por gerar os dados através do Forms, né, do Google Forms, e aí passamos a trabalhar isso de forma primária. Como? Criando o relatório, mandando um link para eles responderem, e aí nós vamos passar a trabalhar os dados com primazia, tá? De forma prioritária. Então, secundário quando já está disponível, e primário quando eu vou gerar esses dados, tá? E aí, dentro dessa demanda das pesquisas, gente, foi falado um pouco antes da demanda da transversalidade, né? Da pesquisa longitudinal. E aí, a transversalidade, gente, quando eu vou trabalhar com algumas demandas de alguns dados somente uma vez. Então, eu tenho lá o universo da nossa pesquisa, tá? Que é o universo dos dados, e aí eu vou pegar uma determinada amostra, eu vou transversalizar esses dados, eu vou pegar somente dados desse universo, dessa amostra. E aí, quando eu faço a orientação dessa transversalidade e eu pego somente um período, eu posso afirmar que eu tenho uma transversalidade única. E aí, quando eu pego vários períodos para eu utilizar na minha pesquisa, eu posso dizer que eu tenho uma transversalidade múltipla, tá? Então, entendam isso. E aí, de acordo com alguns teóricos, a pesquisa longitudinal ela é longitudinal por quê? Porque ela pega ao longo de um período, tá? E eu vou fazer uma comparação ao longo desses vários períodos. Então, ela é longitudinal, associando o termo para facilitar a explicação, porque ela pega uma grande fatia de tempo, tá? Adquirindo aí essa demanda da longitudinalidade. Então, caminhando aqui para essa demanda, né, eu preciso trazer aqui algumas orientações, gente, no sentido do exercício, tá? Foi
repassado aí o exercício para vocês. Eu até fiz um vídeo lá de mais ou menos 10 minutos explicando o exercício. Orientei ainda que, de acordo com o conversado em sala, para não desfazer o que nós já havíamos falado, eu pedi que vocês ou usassem no exercício o modelo do projeto, ou utilizassem o modelo do último slide do capítulo 3, que trata também de um relatório, tá? Então, fiquem à vontade. Professor, e aí eu estou na dúvida de qual utilizar, qual devo utilizar. O modelo que foi proposto e trabalhado em sala, ele é útil também, mas ele vai seguir um cunho mais acadêmico, tá? Tendo em vista que houve uma flexibilização da nossa disciplina para trabalhar o modelo de projeto, né? Vocês lembram disso. Ocorre que, de acordo com a evolução, nós temos a estrutura própria da nossa disciplina, que ela está sendo apresentada para vocês agora, e ela fica mais organizacional, tá? É uma forma de apresentar mais empresarial. Então, eu gostaria que fosse trabalhada com essa estrutura, mas se não der, se já tiver iniciado com a outra, fiquem tranquilos, isso não vai ser impeditivo de pontuação ou redução desses pontos, tá? Bom, gente, então assim, os conceitos elementares, os conceitos necessários ao desenvolvimento e à exploração do capítulo são esses. Quaisquer dúvidas, faz lá um contato. No exercício eu vi que alguns alunos ficaram com muitas dúvidas sobre, principalmente as demandas do escalonamento. E aí, dê uma olhada nos livros, tá? Os livros vão esclarecer. Eu até visitei a nossa biblioteca virtual da FATEN e lá faz menção a uma bibliografia complementar que é de Malhotra, na página 211. E a partir dela vai trabalhar as demandas do escalonamento, tá? São muitas páginas e entenda que nós vamos precisar visitar a bibliografia para entender que o escalonamento, eles são medidas onde eu vou trabalhar na minha pesquisa. Lá na metodologia não comparativa, né? Porque lá tem duas classificações, comparativa e não comparativa. Lá vai estar a escala de Likert, que na academia ela é amplamente trabalhada e aí nós poderíamos trabalhar ela de forma exaustiva também nos nossos trabalhos, mas enfim, o escalonamento ele está lá disposto, em seguida eu posso fazer um vídeo complementar para que a gente trabalhe essas demandas, tá, gente? Então, um apelo no sentido de, mesmo tendo divergências, né, políticas no sentido de condução dessa demanda do isolamento social, eu reforço aqui nesse vídeo que vocês mantenham esse isolamento, tá, em função da proteção da saúde dos outros e também da de vocês. Essa semana, ela é uma semana de período mais crítico, porque os óbitos, né, estão começando a aparecer, já passamos aí dos 30, até agora não tinha chegado nos interiores, me parece que chegou, então vamos ter atenção com isso, tá? E aí eu desejo excelentes estudos a vocês e fico à disposição, tá bem? Por e-mail, WhatsApp, não se preocupem em conduzir as dúvidas, tá? Eu fico à disposição. Até breve.